Que decisões você precisa tomar hoje? As suas decisões mostram que você consulta a Deus em toda e qualquer circunstância? É sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre o poder da decisão. E a nossa meditação está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz: E resolveu Daniel, firmemente em seu coração, não se contaminar com as finas iguarias servidas pelo rei, e não consumiu o vinho que o rei bebia. E pediu a permissão ao chefe dos eunucos para que não pudesse se contaminar. Assim, nós podemos ver que nessa palavra, nessa passagem, Daniel mostra a sua fidelidade ao Senhor, o poder de uma decisão, o poder de se alinhar ao propósito de Deus para a sua vida, o poder de agradar a Deus em toda e qualquer circunstância, independente do local que você esteja, independente das lutas que você esteja enfrentando. Daniel permaneceu e nos mostrou a fidelidade a um Deus que provém. Não importa a circunstância, Deus não desampara os seus. E aqui, Daniel nos revela que o poder da decisão requer perdas. Toda decisão que você tomar, você irá perder algo. Mas decida o que você deseja perder. Se você deseja perder os prazeres do mundo ou estar próximo ao Pai. E aqui, Daniel revela que as nossas decisões geram perdas, porque você precisa decidir hoje as portas que você deve fechar na sua vida e as portas que devem permanecer abertas. Nós temos vários caminhos a seguir, mas só um leva à vida eterna. É abrir a porta que a passagem é estreita, é renunciar aos prazeres e aos desejos que tem nos disponibilizado ao longo da nossa caminhada, mas nos tem levado a se afastar da presença do Senhor, a deixar Deus de lado, a deixar um momento de oração ou um momento de cultuar o Senhor como segundo plano. Nós precisamos pautar as nossas prioridades de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aqui Daniel nos dá uma lição poderosa em uma simples situação, a escolha do que devemos comer, das mesas que iremos nos assentar e das bebidas que iremos consumir. Aqui Daniel mostrou sua fidelidade desde a escolha do seu alimento. Naquela época, os jovens exilados, ou seja, cativos na Babilônia, eram separados para serem jovens fortes e preparados para guerrear em prol da nação. E eles eram preparados com finas iguarias, com alimento rico, um alimento farto e uma mesa recheada de todo tipo de alimento. Só que essa mesa preparada, esses alimentos que eram preparados, eles eram consagrados a falsos deuses. E Daniel não se deixou contaminar pelo desejo de estar em banquetes, em festas, mas ele preferiu decidir comer um alimento simples, mas um alimento que era consagrado ao nosso Deus. Um alimento que Deus o provia. E ao final de 3 anos, que foi o tempo de preparo desses jovens, Daniel foi um homem honrado e reconhecido pela sua fidelidade. Daniel foi um dos homens mais fortes daquela época. Por quê? Porque ele decidiu buscar no Senhor a sua direção. Porque decidiu em seu coração firmemente seguir os preceitos do Senhor. E quando nós compreendemos que o nosso coração, como a própria palavra de Deus diz, de tudo que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede o bem e o mal, nós temos o poder da decisão de nosso coração decidir todos os dias amar. O poder do coração de decidir perdoar diariamente. A decisão de tomar posse do que Deus tem derramado sobre a nossa vida. É do coração que procede o desejo de ser modificado pelo Senhor. É do coração que procede o desejo da cura, seja ela emocional, seja ela física. É do coração que procede a decisão de você amar alguém hoje. É do coração que procede a decisão de você seguir os preceitos do Senhor. Quando Daniel se manteve fiel e buscou agradar a Deus, ele compreendeu que se manter fiel ao Senhor nos traz e nos permite viver uma vida vitoriosa. E isso não quer dizer que nós não passaremos por lutas, mas saberemos que ao final teremos mais que vencedores, porque Deus está na direção da nossa vida. Quando Daniel decidiu honrar e obedecer os preceitos e as leis do Senhor, ele compreendeu que nós somos árvores, e árvores que dão bons frutos e dão frutos na estação correta. Quando Daniel decidiu e propôs em seu coração viver os propósitos do Senhor, ele honrou seu pai e sua mãe.
Aqui ele mostra que as suas decisões e as suas escolhas estavam pautados em aplicar aquilo que seu pai e sua mãe haviam ensinado. Aqui Daniel experimentou da promessa de Deus na nossa vida, que quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, nós prolongamos nossos dias aqui na terra. E Daniel foi exaltado, Daniel foi honrado pela sua decisão de permanecer fiel, independente das circunstâncias, independente do local que ele estava como escravo e exilado em uma terra de povo estranho, mas mesmo assim ele permaneceu fiel ao seu Deus. Experimentou da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, experimentou da bondade de Deus que é derramada sobre a nossa vida quando decidimos inteiramente se entregar ao Senhor, entregar todas as áreas da nossa vida. Não sei por que circunstância você esteja passando, eu não sei que decisão você precisa tomar hoje, mas faça esse questionamento ao seu coração. Você tem confiado totalmente no Senhor? Você tem entregue essas áreas que você vem lutando para vencer ao Senhor? Você tem apresentado suas lutas? Você tem apresentado o seu dia a dia ao Senhor? Aqui Daniel mostrou que os detalhes, cada detalhe da nossa vida que consultamos ao Senhor, nós tomamos a decisão correta. Nós tomamos a decisão certa de prosseguir a caminhada, sendo direcionada por aquele que já viu o nosso futuro. Aqui Daniel nos deu um exemplo simples de uma alimentação, que nós possamos no detalhe de cada situação do nosso dia a dia apresentar ao Senhor. Que hoje a sua decisão seja de fechar as portas que precisam ser fechadas na sua vida hoje e de permanecer as portas abertas que te levam até o Pai. Que Deus possa derramar sabedoria e graça sobre a sua vida e que você entenda, a sua decisão abençoa não somente a sua vida, mas a vida daqueles que o cercam. Que você possa ter em mente o poder que há nas nossas escolhas e o que ela nos trará ao longo da caminhada. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te direcionar e saber que Ele está conosco em qualquer circunstância. Que você apresente hoje a sua causa ao Senhor e que você tome a decisão correta e que você compreenda que andar com Deus não é ter variação ou mudança. Não é ter sombra de dúvida, mas ter a certeza que ao final nós seremos mais que vencedores. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz.